Olá pessoal, eu sou Yuri Tonello e hoje nós vamos falar de um conceito muito importante para a nossa concepção política, aqui do nosso programa falando em Marx, também do Esquerda Diária, do MRT, que é o conceito de hegemonia operária. E o nosso intuito aqui é destrinchar um pouco o conceito, para além de duas visões que aparecem muito ligadas à noção de hegemonia. Uma é uma visão reformista, que entende a visão de hegemonia, ou mesmo hegemonia dos trabalhadores, só do ponto de vista de uma grande mudança cultural, ideológica, estritamente nessa dimensão, né? Não material. Então a gente vai se distinguir dessa visão, né? Às vezes tem uma prática política mais parlamentar, ou estritamente parlamentar, né? E por outro lado também nós vamos se distinguir de uma visão populista, que a gente tem visto muito, né? Que fala em povo ou popular em geral, alguma coisa assim, não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou popular, não. Como assim nem de esquerda nem de direita, né? Então, muito distinto dessas visões, a gente vai aqui nesse programa destrinchar então essa noção que é tão importante estrategicamente para nós, que é o conceito de hegemonia operária. Então fica aí com a gente. Gente, queria só começar esse episódio chamando todos vocês a fazerem parte da comunidade do Esquerda Diária. É só acessar o nosso site, a gente vai deixar o link aqui na descrição, para fazer parte, receber os nossos materiais, nossos podcasts, vídeos, contribuir com suas reflexões, escrever para o nosso diário ou mesmo contribuir financeiramente. Então, seja parte da nossa comunidade do Esquerda Diária. Então, para começar esse episódio, eu queria resgatar então o conceito, né, as principais definições do conceito de hegemonia. Porque aqui no Brasil, inclusive, existe uma tradição gramsciana, né, que fez questão de separar esse conceito de hegemonia da noção de revolução, né, de insurreição, de transformação social dos trabalhadores, né? Então a hegemonia nessa tradição era tido como mudanças graduais, né, associado ao conceito de guerra de posição na concepção do Gramsci. Então seriam mudanças, digamos assim, reformistas, né, por cima. Por isso que a gente fala culturais, ideológicas, mesmo acadêmicas às vezes, pareciam que estavam ligados a esse conceito de hegemonia. Na contramão disso, a gente queria começar explicando a origem do conceito. Porque, inclusive, o Antonio Gramsci, esse marxista italiano, ele se baseou para elaborar a sua reflexão de hegemonia na fonte, né, na raiz. E a raiz era os debates que aconteceram na social-democracia russa. Né? A social-democracia era como os revolucionários russos se chamavam ali na virada do século XIX para o começo do século XX. Então, ocorreram uma série de debates, porque a principal corrente, a mais forte, naquele momento na Rússia, eram os populistas, né? Que eram grupos que defendiam o povo, né? Os amigos do povo, como usou a expressão Lenin, e que achavam que tinham que fazer ações diretas, né? Então, um grupo de iluminados ali iam fazer uma ação específica, isolada das bases operárias, das massas trabalhadoras, né? Tomavam a sua ação da sua cabeça. Em geral, eram ações diretas contra funcionários do governo, né? Então atacavam ministros, funcionários, assassinavam, inclusive, e acreditando que isso poderia gerar algum tipo de transformação. E o marxismo russo, ele nasce se defrontando contra essa ideia, né? E investigando a sociedade russa e concluindo que estava surgindo ali, contudo, um sujeito revolucionário que poderia promover uma transformação de conjunto na sociedade. Quem era esse sujeito? A classe trabalhadora. Então, uma série de autores, né, o Plekhanov talvez seja um dos primeiros a elaborar, mas o Lenin foi, sem dúvida nenhuma, crucial nesse desenvolvimento, em pensar, né, o que eles concluíam? Que naquela sociedade russa, que era atrasada, né, que czarista, tinha aquele regime antigaço, que era necessária uma transformação, mas que não precisava a burguesia tomar o poder, ter uma revolução burguesa que a burguesia dirigisse, né? Um sujeito como a classe trabalhadora, aliado aos camponeses, e aí estavam um pouco todos os debates de estratégia que vão permear, né, as concepções que vão surgir sobre a Revolução Russa, tinha uma coisa que o pensamento do Lenin, depois do Trotsky, com a ideia da Revolução Permanente, eles convergiam que não ia ser a burguesia que ia fazer essa transformação, né? Então daí surge a noção de hegemonia. Era da classe operária conseguindo angariar os distintos setores da sociedade, né, os setores oprimidos, em aliança com o campesinato, que era super explorado
nas terras, né, por aquelas relações antigas da Rússia e demais setores oprimidos, o proletariado poderia se alçar como um sujeito hegemônico, né, e fazer uma revolução que ia se defrontar com as tarefas burguesas, né, anteriores, mesmo a reforma agrária radical, né, o problema da terra, o problema das democracias mais elementares, né, no czarismo era aquele regime repressivo, mas quem ia dar uma resposta a isso seria o proletariado. Então o Lenin foi decisivo, desde os debates ali de 1902, 1903, acho que no que fazer, inclusive a ideia de tribuno do povo que aparece no Lenin, né, é fundamental para pensar a classe trabalhadora não como sujeito sindicalista, né, que luta por demandas econômicas meramente, mas como sujeito político da transformação social, né, da derrubada do czarismo, derrubada revolucionária do czarismo. E uma série de outros autores estavam debatendo isso. Trotsky justamente aí começa a formular sua teoria da revolução permanente, que vai, talvez seja a visão mais acabada desse processo, a visão mais elaborada, mais complexa, de entender a classe operária como sujeito da transformação e que nesse processo da transformação social da classe trabalhadora, né, ela vai resolver as tarefas democráticas, mas não vai ter um abismo com as tarefas diretamente socialistas. Por isso que a gente entraria numa dinâmica de revolução permanente. Então eu trouxe uma citação do Lenin que acho que ajuda a dar esse quadro e mostrar como esse debate ele está aí, né? Já é uma citação que o Lenin faz a partir do balanço da Revolução de 1905, que os mencheviques começam a mudar essa concepção, né, e vão abandonar justamente a noção de hegemonia. E o Lenin protesta num texto de 1911 aqui, em vários textos, né, mas eu peguei uma citação que o próprio Perry Anderson, né, é um livro que eu recomendo para vocês, é um clássico, né, As Antinomias de Gramsci, que foi muito debatido, acho que muitas das reflexões ali foram superadas, mas talvez foi um dos primeiros grandes livros a chamar a atenção para esse debate. Né, fazer a reconstrução também do conceito de hegemonia. Aí o Lenin, nessa citação que eu trouxe para vocês, ele fala o seguinte, ó: as tarefas do proletariado que se depreendem desta situação estão completa e inequivocamente definidas. Como única classe consistentemente revolucionária da sociedade contemporânea, deve ser a dirigente da luta de todo o povo por uma revolução totalmente democrática, na luta de todo o povo trabalhador explorado e contra os opressores e exploradores. O proletariado é revolucionário só na medida em que é consciente e faz efetiva a ideia de hegemonia do proletariado. Então veja, né, uma citação maravilhosa do Lenin, em que ele faz essa reflexão e ele se defronta com os mencheviques falando, não, contrapor as coisas, né, abandonar a noção de hegemonia seria um erro fatal. O proletariado deve ser o sujeito hegemônico dessa transformação, né? Então tem uma classe social. Isso na Rússia era bem evidente que o proletariado estava se formando ali, né? Aqueles grandes monopólios, já na época de predominância do capital financeiro, formavam camadas proletárias muito fortes no contexto da Rússia, numa sociedade que não tinha uma burguesia forte, né? Uma sociedade atrasada, não tinha passado pela Revolução Burguesa. Então essa questão se colocou nos distintos debates sobre a Revolução na Rússia. Mas você veja que o conceito de hegemonia aparece aí com tudo já nesse período. E não por um acaso, é justamente daí que o Gramsci vai tirar suas reflexões. Então, primeiro que quem não faz essa vinculação, porque o Gramsci faz diretamente, explicitamente, inclusive nas condições do cárcere, né? Não podia falar Lenin, às vezes, tinha que falar de uma outra maneira, mas ele se referencia diretamente nos debates da Rússia para pensar a ideia de hegemonia. Agora, obviamente o Gramsci refletiu sobre esse problema à luz do contexto italiano, né, da sociedade ocidental, digamos assim, e trouxe contribuições também inovadoras. O Gramsci conceitualiza a sua noção de Estado de uma maneira que vai buscando entender as relações, né, a imbricação, digamos assim, entre a sociedade civil e a sociedade política. Então o Gramsci escreve o seguinte, né, no seu conceito, famoso conceito, né, no caderno 6, parágrafo 88 dos cadernos do cárcere, do Gramsci, ele escreve o seguinte, ó: na noção geral de Estado, entram elementos que devem ser remetidos à noção de sociedade civil. Seria possível dizer que o Estado é igual à sociedade política mais sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção. Então é muito interessante assim, a noção que o Gramsci tem sobre Estado, né? Ele usa o conceito de Estado integral,
Os autores falaram em Estado ampliado, né, para dar essa dimensão, né, que tem um sentido estrito, digamos assim, do Estado e um sentido amplo. Mas o Gramsci está chamando a atenção são os mecanismos de coerção, a capacidade de criar hegemonia, né, criar força material da burguesia para impedir que os trabalhadores, né, a massa de trabalhadores de uma sociedade se organizem e façam a sua revolução. Bom, seria até estranho no pensamento do Gramsci você imaginar ele pensando a hegemonia por fora das batalhas, dos choques de classe, né, as batalhas materiais, digamos assim. Já que o Gramsci, quando estava escrevendo os Cadernos do Cárcere, como é sabido, estava preso pela prisão fascista, né? Então você imagina que ele estava pensando estrategicamente, né, o conceito de Estado, refletindo o fenômeno do fascismo e pensando como a classe trabalhadora deveria se organizar para enfrentar essa contra-revolução que estava acontecendo no país dele. Queria já chamar a atenção para vocês de um livro que eu tive a oportunidade de colaborar para que ele saísse aqui no Brasil, que é o livro do Juan Dalmasso, O Marxismo de Gramsci, que é um livro, assim, para quem quer conhecer, fazer uma introdução ao pensamento do Gramsci, é um livro fenomenal, né? Passa pelos principais debates, esses debates, inclusive, que a gente está fazendo, sobre a hegemonia, sobre a Revolução Permanente. É um prato cheio para quem quer conhecer a obra do Gramsci, né? O Juan é um estudioso de muitos anos da obra do pensamento do Gramsci. E um pouco do que a gente está falando aqui está baseado nesse livro, porque justamente ele joga a luz, né, como outros autores jogaram, sobre essa noção do Estado integral e a relação com a hegemonia, né? O Gramsci estava muito preocupado em entender como se dava os mecanismos de hegemonia e pensando ela no sentido também material, né? Eu trouxe uma citação que eu acho que é bem emblemática, é bem gráfica aqui desse processo no pensamento do Gramsci. É uma citação do caderno 13, né, parágrafo 27. A técnica política moderna mudou completamente após 1848. Após a expansão do parlamentarismo, do regime associativo, sindical e partidário, da formação de vastas burocracias estatais e privadas, político-privadas, partidárias e sindicais. Vejam que isso é fenomenal para ver como o Gramsci vê bem politicamente, concretamente, o problema da hegemonia. Ele falou assim, bem como das transformações que se verificaram na organização da polícia em sentido amplo. Essa definição vai ser crucial. Isto é, não só do serviço estatal destinado à repressão da criminalidade, mas também do conjunto das forças organizadas pelo Estado e pelos particulares para defender o domínio político e econômico das classes dirigentes. E ele conclui, nesse sentido, partidos políticos inteiros e outras organizações econômicas ou de outro gênero devem ser considerados organismos de polícia política, de caráter investigativo e preventivo. Então, vejam, sensacional essa citação do Gramsci. Naturalmente, a gente não está querendo de maneira alguma, por isso que a gente trouxe o exemplo do livro do Juan, esgotar esse debate que é amplo e podemos fazer em outros vídeos aqui. Mas o que a gente quer chamar a atenção é como o Gramsci está vendo essa hegemonia, né? Ou seja, não tem aquela noção de Gramsci, né? A ditadura, a coerção é a guerra de movimento e a guerra de posição é estritamente a hegemonia, que é uma coisa cultural. Não, para o Gramsci tem uma imbricação dialética importante aí quando ele pensa o conceito de hegemonia, que ele justamente está se baseando na tradição russa para pensar, olhando para a sociedade italiana, né, as sociedades ocidentais, e vendo os mecanismos desenvolvidos que a classe dominante vai desenvolvendo para controlar cada vez mais o movimento operário. E aí ele vê, né, pensando o parlamentarismo, ele vê os partidos políticos nesse sentido, né, a capacidade que as figuras políticas reformistas e de conciliação têm de segurar o movimento, né? De semear uma expectativa parlamentar que não se realiza nunca, mas que evita a luta. E por outro lado, essas organizações, né, que ele fala, organizações econômicas, usa até a expressão burocracia. Então, no pensamento do Gramsci mesmo já está indicado um certo sentido material da construção da hegemonia, né? É preciso buscar construir essa hegemonia e paralisar o movimento operário a todo momento. Não que os fatores culturais, o Gramsci analisa, o Trotsky analisa, outros autores analisaram, não sejam muito importantes, mas não são descolados, né, os fatores ideológicos, culturais, desses fatores materiais. E eu acho que dos teóricos que talvez sejam o que mais compreende essa noção, e era parte inclusive desses debates de hegemonia na Revolução Russa, foi o Leon Trotsky.
E o Trotsky deu um salto fenomenal, tanto com o desenvolvimento da teoria da Revolução Permanente, que a primeira forma teórica a desenvolver essa perspectiva, né, da classe trabalhadora como sujeito hegemônico, pensando isso, né, tanto para o desenvolvimento da insurreição proletária, né, ela hegemonizando demais setores oprimidos e explorados, quanto pensando a própria dinâmica da revolução, né, permanente também, no sentido de que ela vai transformando, né, a sociedade vai se transformando a partir da insurreição. Isso não é assim, tomou o poder, pronto, mudou tudo. Os valores, né, toda a herança da sociedade foi formada no capitalismo vai se transformar automaticamente. Para o Trotsky, não. É necessário uma revolução permanente. E também do ponto de vista internacional, né? Pensar a revolução que começa na esfera nacional e termina na arena mundial. Então, esse desenvolvimento da permanente foi fundamental, né, para a concepção de hegemonia no pensamento do Trotsky, mas ele também enxergou, né, tendo vivenciado até 1940, ele pôde ver uma série de processos, né, estudou, investigou os anos 30, uma série de países onde se desenvolveu a revolução de caráter ocidental, né, com uma sociedade ocidentalizada, e ele pôde entender esse fenômeno, né, de distintos âmbitos, mas talvez esse aspecto da burocratização, né, da estatização, dessa tendência que existe em conformar burocracias em movimentos, em partidos, né? O que é essa noção de burocracia? Essa casta desvinculada das massas que por alguns privilégios vai atuar contra essas massas, né? Vai defender seus privilégios, vai negociar com os dominantes e não vai colocar os sindicatos, por exemplo, ativos para a luta dos trabalhadores. Era um tema que, inclusive, na Rosa Luxemburgo fez combates muito importantes também na Alemanha, né, contra a direção da social-democracia, que também, né, conformava aquelas burocracias no movimento sindical, no movimento político, e tirava aquela energia criativa das massas em ação, né? A melhor expressão que Trotsky, Rosa, Lenin e tantos outros fizeram como suas do Marx, de que a emancipação dos trabalhadores só poderá ser obra dos próprios trabalhadores, né? Não de um grupo de guerrilheiros, não de um grupo populista que faz uma determinada ação, mas da classe trabalhadora unificada e hegemônica. E por que a gente fala do proletariado e não do campesinato ou outras classes da pequena burguesia, as classes médias, né? É porque o proletariado é a classe produtora e reprodutora do conjunto da vida social, né? É a que produz o conjunto das mercadorias, os bens de consumo, está em todos os setores estratégicos, né? Controla, né, o conjunto das posições estratégicas de uma dada sociedade. Então é a classe que pode conseguir impor com a força necessária que ela tem no conjunto da sociedade uma verdadeira transformação social, né? E não só pensando a própria tomada do poder, que precisa ter uma força social enorme, mas pensando o conjunto da transformação da sociedade, né? Como criar uma sociedade alternativa, distinta, né? Que derrube toda a herança capitalista, do capital, da exploração e crie uma sociedade de economia planificada, né? Que olhe para as necessidades da população, as principais necessidades das massas e possa prover essas necessidades a partir da produção e reprodução da sociedade. Por isso, o proletariado é a classe, é o sujeito revolucionário que tem força e que, ao mesmo tempo, não vai querer criar uma sociedade proletária no sentido de uma sociedade de explorados, né? Vai querer criar uma sociedade onde se emancipe o conjunto das classes sociais e que a gente possa chegar a uma sociedade de produtores livremente associados. Então, essa é a classe revolucionária. E como eu disse, né, como Gramsci, o Trotsky percebeu a transformação que estava acontecendo na própria democracia, né? Porque com o desenvolvimento do parlamentarismo, né, então o Trotsky viu a Inglaterra, a França, onde teve as revoluções burguesas clássicas, estava acompanhando a dinâmica no sul do mundo também, né? Mas quando você analisa os países como o Trotsky analisou, da América Latina, por exemplo, ou o caso da África do Sul, que ele pode analisar, você vê uma tensão muito maior. E nos países onde teve a Revolução Clássica burguesa, você vê as ilusões parlamentares aparecendo com muita força, né? Então aquela crença no parlamento como o grande sujeito da transformação e da democracia, que camufla, na verdade, a exploração e as contradições. Então o Trotsky analisa muito esses aspectos, mas vou chamar a atenção particularmente para um que acho que é emblemático, que é justamente o conceito de burocracia. E eu trouxe uma citação aqui do Trotsky, de um texto dele sobre os sindicatos nessa época, né, imperialista, que ele fala o seguinte, né, vou colocar aí para vocês, ó. O capitalismo monopolista não se baseia na concorrência e na livre iniciativa,
mas numa direção centralizada. As camarilhas capitalistas que encabeçam os poderosos trustes, monopólios, bancos, etc., encaram a vida econômica da mesma perspectiva como faz o poder estatal, e a cada passo exigem sua colaboração. Os sindicatos dos ramos mais importantes da indústria, nessas condições, veem-se privados da possibilidade de aproveitar a concorrência entre as diversas empresas. Devem enfrentar um adversário capitalista centralizado, infimamente ligado ao poder estatal. Daí a necessidade que os sindicatos têm, enquanto se mantenham numa posição reformista, ou seja, de adaptação à propriedade privada, de adaptar-se ao Estado capitalista e de lutar pela sua cooperação. Aos olhos da burocracia sindical, a tarefa principal é liberar o Estado de suas amarras capitalistas, de debilitar sua dependência dos monopólios e voltá-la a seu favor. Esta posição harmoniza-se perfeitamente com a posição social da aristocracia e da burocracia operárias, que lutam por obter algumas migalhas no superlucro, no sobrelucro do imperialismo capitalista. Ele está vendo que assim, os sindicatos, por isso que ele vai falar, não existem sindicatos reformistas ou revolucionários, porque todos os sindicalistas, esses grupos de sindicalistas que queiram fazer uma política de conciliação com esses grandes monopólios, com o tamanho dos monopólios que existem hoje, a força do capital financeiro, não vão fazer nada mais do que ganhar algumas migalhas, tentar negociar algumas migalhas, manter os seus privilégios para atacar a classe trabalhadora, Porque é o que a gente tem visto, a gente olha o caso brasileiro, por exemplo, nos últimos anos a gente tem visto reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto dos gastos, privatizações de todo tipo, Eletrobras agora é uma empresa histórica, e você não vê reação nenhuma, reação significativa nenhuma. E esses sindicalistas que estão dirigindo grandes centrais, por exemplo, no Brasil, mas é um fenômeno internacional, conformam burocracias que estão nesses sindicatos, às vezes há 10, 20, 30 anos, que já abandonaram completamente, não sabem o que é pisar num ambiente de trabalho. Então você olha sindicatos de professores, tem dirigentes lá que faz 30 anos que não pisam numa sala de aula ou numa fábrica, não pisam num chão de fábrica. Então isso vai confirmando burocracias que estão afastadas cada vez mais do movimento operário, e essas burocracias o Trotsky chama a atenção e fala são fundamentais para a hegemonia da burguesia, para controlar o movimento operário. Porque se aparecer uma figurinha tipo um João Dória da vida, ou esses candidatos políticos burgueses que você olha, você vê, falam para a burguesia, eles não vão conseguir controlar tanto o movimento operário, vai durar um tempo. Mas por isso a burguesia, a classe dominante, precisa de forças, uma espécie de polícia, no sentido amplo, para controlar dentro do movimento operário e para controlar o movimento operário, que são o papel que cumprem essas burocracias, que podem inclusive estar nos movimentos sociais, podem estar nos partidos reformistas. Então é muito importante a gente ver isso para a gente saber como atacar os fundamentos dessa hegemonia e as bases materiais que ela tem da hegemonia burguesa. Insisto, o Trotsky fez uma grande investigação também sobre as ilusões parlamentares. A gente poderia colocar o peso que tem hoje a indústria cultural, por exemplo, que fica disseminando ideologia burguesa o tempo inteiro, não por acaso a gente vive numa sociedade com depressão, ansiedade. Esses mecanismos são muito importantes na hegemonia, mas é importante, igualmente importante, ou estrategicamente ainda mais importante, ver as bases materiais desse processo. Só para dar um exemplo de autores que têm trabalhado nessa perspectiva reformista, populista de esquerda, como ficou conhecida, dar o exemplo do Ernesto Laclau e a Chantal Mouffe, que são autores que vêm refletindo sobre a hegemonia, utilizando inclusive o Gramsci, mas que na verdade tem como proposta política construir, enxergam a emergência da extrema-direita, e pensam, não, nós temos que construir também uma hegemonia entre distintos setores na sociedade que conformem, de certa forma, um jogo, um arco de alianças, que vão levar a um populismo de esquerda que possam fazer frente a a força que teve a extrema-direita a nível internacional. Agora, essa estratégia é completamente falha. Talvez lá na própria Espanha apareceu um exemplo do Podemos. Então o Iglesias, o principal dirigente, falava assim, a gente não tem mais que ir para o boxe, a gente tem que jogar xadrez. Então era construir, a gente tem que construir nossas figuras parlamentares, ir entrando pouco a pouco, mudando as coisas por dentro,
Bom, vocês sabem onde termina essa história? Historicamente, no século XX, isso levou a uma série de derrotas estratégicas, né? Porque não existe essa concepção de hegemonia em que você vai agregando matematicamente, né? Ah, vamos lutar contra o Bolsonaro, para dar o exemplo do Brasil. Então vamos agregar quem quiser vir, vai melhorar as nossas forças. Não, não é assim, né? Porque essa ideia de frente ampla com os nossos inimigos de classe, né? Com os setores burgueses, os que estão defendendo o conjunto das reformas, né? Defendendo a reforma trabalhista, da Previdência, da privatização, mas na luta estamos juntos? Não, né, gente? Então, esse arco de aliança, essas frentes amplas, elas enfraquecem completamente a luta. Tudo que o Trotsky, o Gramsci, outros autores buscaram mostrar, o Lenin, nem falar, né, era como a classe trabalhadora unificada, essa classe poderosíssima, uma classe trabalhadora com o conjunto das suas famílias deve chegar próximo de 100 milhões de pessoas ou mais. Essa classe unificada pode modificar tudo, né? Numa greve geral, com a classe organizada, as suas principais concentrações estratégicas, né, lutando. Isso sim é força, né? Não uma união com um grupelho do PSDB, gente. Isso não, essas frentes amplas ou partidos burgueses. Essa frente ampla nunca levou a nada e não vai ser agora que vai ser diferente. Para a gente então só retomar o conceito de hegemonia operária, eu vou falar 3 elementos fundamentais aqui. Então, o primeiro elemento, a emancipação dos trabalhadores só pode ser obra dos próprios trabalhadores. Então, existe uma grande relação entre essa busca pela frente única dos trabalhadores, a frente única operária, né, dos distintos setores dos trabalhadores efetivos, terceirizados, uberizados, informais, desempregados, em aliança com os movimentos, né, e setores explorados e oprimidos, para conseguir construir uma grande frente única dos trabalhadores que possa, né, revolver, chacoalhar essas burocracias e com seus métodos históricos fazer frente aos dilemas que a gente está vivendo, por exemplo, aqui no Brasil, mas no conjunto do mundo, com esse sistema de exploração e opressão. Um segundo elemento é a gente perceber, então, que a hegemonia burguesa, né, a hegemonia das classes dominantes, ela não se baseia no ar e nem só em aspectos ideológicos. Esses aspectos são muito importantes, então é importante a gente fazer os debates ideológicos, os debates sobre a cultura, sobre a arte contemporânea, sobre a grande mídia, a internet, e particularmente sobre as ilusões parlamentares e políticas, né? Que de tempos em tempos aparece uma figura salvadora, né? O Brasil aqui é um grande exemplo disso. Uma figura que vai salvar, vai fazer a conciliação, né? Com as classes dominantes e vai salvar nas eleições. Então aqui no Brasil é o Lula nas eleições de 2022. Parece que a gente não tira nenhuma grande lição desses processos, né? Acreditar que na política de conciliação, lá batendo o punho junto com o FHC, vai se construir um governo nas eleições e isso vai ser a resposta para tudo, é a gente incorrer no mesmo erro que levou a gente a perder quase uma geração de descrença ao ver a extrema-direita se fortalecer tanto, né? Porque a classe dominante sabe utilizar a esperança, né, no momento em que é favorável para ela e depois virar o jogo e dar um golpe. Então, a gente só pode confiar nas nossas próprias forças e combater os mecanismos, né? Então, da onde vem essa força e qual unidade a gente quer? A que combata os mecanismos de hegemonia da classe dominante. Então, do ponto de vista parlamentar, pensar sempre a política, né? Que não é aquela das eleições de semear a ilusão dos trabalhadores, mas se chocar com esse regime, né? Como foi na luta no Brasil, deveria se chocar com a ditadura de maneira revolucionária, né? Derrubar a ditadura. Agora a gente está num regime de um golpe institucional de outro tipo, mas que tem que ser questionado em todas as suas instituições, né? Com o judiciário tomando medidas, perseguindo lutadores, como a gente vê, está vendo agora, com o Congresso dominado por uma corja do Centrão, né? Acho que joga à luz, inclusive, uma proposta que o Trotsky tem de a Assembleia Constituinte como uma consigna organizadora do movimento operário e que no Brasil serve para a gente atacar essas instituições, né? Uma Assembleia Constituinte livre e soberana contra, né, essas instituições do golpe institucional. Então é muito importante pensar as consignas, ver essas ilusões democráticas, saber dialogar com as aspirações das massas, né? Por isso todo o programa de transição do Trotsky, ao mesmo tempo que faça uma batalha contra as burocracias, em particular sindicais, né? Que estão aprisionando o nosso movimento operário. Isso é muito importante porque a esquerda, né, tem diferenças, críticas, tal, mas chega na hora da burocracia sindical, dos sindicatos,
não tem um pio, não tem uma crítica, né? Ninguém fala nada que assim, como que a gente vai fazer esse gigante, esse monstro proletário brasileiro entrar em ação? Ninguém questiona isso. Então, bom, os sindicalistas estão aí, vão continuar ganhando suas eleições das maneiras e com aqueles métodos que utilizam, né, essas burocracias sindicais, e o movimento operário não vai entrar com o conjunto dos seus sindicatos em cena de maneira unificada. Então, é muito importante questionar os mecanismos da hegemonia burguesa. E esse, por exemplo, a burocracia sindical, é um mecanismo, uma força material concreta. E como terceiro elemento, ver a classe trabalhadora, então, como realmente sujeito hegemônico, a unificação da classe trabalhadora como a unidade que a gente deseja, né? Os socialistas revolucionários sempre buscam, né, os marxistas, da unidade, do conjunto da classe trabalhadora. Batalhar por isso essa questão das ilusões parlamentares, democráticas, da democracia burguesa, por isso a questão das burocracias, a gente insiste bastante em pensar a hegemonia, que é para desfazer a hegemonia dominante e ampliar a hegemonia do conjunto da classe trabalhadora, né? Essa hegemonia é fundamental de se desenvolver. Por isso, pensar uma frente única dos trabalhadores, pensar os mecanismos da classe trabalhadora à frente e não cair, né, em contos que tiram a noção, esfumaçam, né, a noção de classe trabalhadora. Por isso que parece um povo, o popular, a frente popular, distintas iniciativas assim que tiram a centralidade da classe trabalhadora e são favoráveis a terminar em um grande acordo. Por isso que a gente falou aqui assim, né? Desconfie de qualquer um que fale nem esquerda nem direita, gente. Num país que está com fila do osso, com a população passando fome, você fala nem esquerda nem direita? Capitalismo brasileiro? Não, tem que ser uma perspectiva dos trabalhadores, né? Muito para além da esquerda, inclusive, tem que ser uma perspectiva socialista, de transformação, de revolução social, que organize o conjunto da classe e busque a hegemonia dessa classe, né? Então, esse é parte dos debates que a gente quis fazer aqui. Isso relaciona também aos novos movimentos sociais, né? Às vezes fala assim, uma perspectiva, sei lá, ecológica, ou do movimento de mulheres, ou do movimento negro, ou de qualquer movimento deslocada da classe trabalhadora, o que é um erro, né? Imagina que a maioria das mulheres exploradas são mulheres negras trabalhadoras que estão, às vezes, em postos terceirizados, e que o conjunto da classe trabalhadora tem que lutar por elas, né? Ou seja na questão da mulher, seja na questão negra, na questão ecológica não tem como a gente pensar como vamos enfrentar essa corja de corruptos que estão vendendo de maneira ilegal, né? Devastando as nossas florestas, acabando enfim, sem nenhuma perspectiva ecológica, pelo contrário, destruindo a natureza, destruindo a Amazônia. Como vamos enfrentar seriamente essa questão, se não com os sindicatos do país inteiro organizados e colocando um debate de que basta desses capitalistas fazerem o que querem com as nossas riquezas naturais, com a natureza, dessa forma predatória como eles atuam. Então, é dessa perspectiva que a gente vai ter uma transformação, né? Não vai ser a gente criar uma ONG ecológica que aí a gente vai vir a resposta que a gente vai fazer uma abaixo-assinado. Não, gente. É a classe trabalhadora tomando essa bandeira, por exemplo, ecológica, para si e colocando com seus métodos, né, com uma greve geral que coloca todas essas questões, que dão basta, né, no tratamento, na forma opressiva que estão lidando com as comunidades indígenas hoje, ou seja, que se choque completamente com esse governo Bolsonaro asqueroso, com esse regime político vindo de um golpe, isso sim pode fazer uma transformação profunda. O que a gente está chamando a atenção é que esse conceito de hegemonia operária é para aqueles que olham para transformar efetivamente, né, a sociedade de cima a baixo, para usar a expressão do Marx, né, para que as grandes concentrações onde está a classe trabalhadora em nível nacional se unifiquem com demandas e programas comuns, com uma estratégia comum, com a classe trabalhadora à frente, de maneira democrática, né, com a democracia dos trabalhadores, e que possa fazer frente, né, que possa virar a mesa desse jogo. Então isso é muito importante para a gente realmente apontar para uma perspectiva anticapitalista e socialista, por isso esse conceito de hegemonia operária é tão importante. Bom, gente, então eu queria agradecer, em particular nesse episódio, toda a equipe do Falando em Marx, os nossos camaradas da equipe de roteiro que ajudaram nesse, né? O João, o Danilo, o Renato, a nossa parceirona aqui, a Letícia Parks, também a equipe técnica, em particular a Isa e o Júnior, que estão fazendo um trabalho excepcional aqui. Queria agradecer publicamente, é parte da nossa equipe fantástica. E chamar todos vocês que gostaram desse vídeo, envie as suas opiniões, né, o que vocês acharam, estou tentando responder todo mundo aqui. Se tiver alguma indicação, acho que a ideia é a gente continuar
alguns desses debates que foram introduzidos continuar em próximos episódios, então deixa aí seu comentário, sua sugestão para a gente seguir o nosso programa. Tá bem, gente? Muito obrigado, até mais!